para cada chapa e cada chapa terá 3 minutos para responder uma pergunta. O bloco 4 será uma pergunta que todas as chapas terão que responder por ordem de sorteio efetuado no início do bloco. E o quinto bloco será 3 minutos para cada chapa desenvolver suas considerações finais. E a ordem das considerações finais é o inverso do sorteio do primeiro bloco. Alguém ficou com alguma dúvida sobre esse tipo de debate? Não? Então eu queria chamar um representante de cada chapa para cumprir os papéis aqui, por favor. Certo? Certo? Renovação? Boa tarde a todos. Eu sou o Alan, vice-presidente da chapa Quelemeu. E como já falei de manhã, eu não conheço muito São Bernardo. Hoje é uma oportunidade de conhecer melhor o debate, conhecer as pessoas, conversar um pouco com o pessoal, entender um pouco do problema de vocês, que não é muito diferente do nosso lá em Santo André. E nossa proposta principal aqui para vocês é fazer uma parceria com o DEA que vocês estão estruturando melhor, fazer assistência para eles, tem divulgação, fazer eventos juntos, realizar festas juntos. E o melhor também é lutar pelos nossos interesses, tanto comum entre a gente, quanto o interesse de vocês, propriamente dito, e o interesse do pessoal de Santo André. Somos uma chapa irreverente, porém séria. Nossas propostas são muito sérias. Pode não parecer, mas são. Muito obrigado. Dando prosseguimento, construção coletiva de 3 minutos para fazer sua apresentação. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Anderson, sou candidato a presidente pela construção coletiva. Nossa chapa adquiriu muita experiência nessa gestão e agora, com os novos membros, a gente tem a capacidade de fazer muito mais e muito melhor do que a gente já fez. Nossa principal proposta é ter um movimento estudantil ativo, combativo, como vencendo, conquistando os direitos que a gente conquistou, e a gente vai poder fazer muito mais nessa gestão. E a disputa que a gente tem aqui é claramente se vai ter um DCE que defende os estudantes ou um DCE como a gente teve em 2009, 2010, que é uma sala fechada, que tinha uma chefe, tirou a chefe, tinha sinuca, tirou sinuca, entendeu? Ou então o DCE 2010, que a única coisa que soube fazer foi vender camisa, guardar o dinheiro na caixa de sapato. Nem legalizar o DCE foram capazes de legalizar. Entendeu? Diferente da nossa gestão, que agora o DCE é legalizado, em conta em banco, é possível fazer transferência, é possível fazer uma contabilidade séria, como manda o rigor da lei. Entendeu? Então é isso que a gente quer mostrar nesse debate, entendeu? Porque ficou claro esse ano que a mobilização dos estudantes é fundamental para a garantia dos nossos direitos. Aqui mesmo em São Bernardo, se a gente não estivesse aqui junto com o pessoal de São Bernardo, sendo intransigente
numa reunião que a ProAP fez aqui para mostrar que o bandejão tinha que continuar, hoje não tinha bandejão, que era impossível naquela época da Assembleia, que não havia dinheiro, que não haveria como fazer, com a pressão da gente, pela ProAP conhecer o DCE, saber que é combativo, que muda, que não ia deixar barato ficar sem bandejão em São Bernardo. Uma semana antes da aula, chegou para a gente, olha, está tudo resolvido, vai ter bandejão em São Bernardo. Fizeram a reforma impossível em uma semana. Quer dizer, não é que a reforma era impossível, não é que não havia dinheiro. Faltava determinação da ProAP em resolver o problema. E aí, essa é a função do DCE. Se o DCE é ativo, junto com os estudantes, a gente tem capacidade de pressionar a reitoria, a pró-reitoria que seja, para pensar, para resolver o problema dos estudantes. Mesma coisa, volto da término da obra, de todos os campos, São Bernardo já tem um atraso, Santander é um atraso infinito, com pressão a gente consegue, a UFPC ficou muito tempo sem dar uma verdadeira aperto na construtora, sem exigir que as coisas fossem terminadas, entendeu? Com pressão a gente conseguiu, hoje já está sendo licitado o projeto do bloco, e a gente no próximo ano vai ter que estar em cima, porque vão licitar o projeto. O que vai estar no projeto vai ser decidido depois que a empresa for contratada. Se a gente não estiver em cima, não estiver brigando pelos laboratórios, vai acontecer o que aconteceu com o Santander. É um prédio de 5 minutos tem que ser reconstruído, tem que ser refeito e que não fica pronto. Então, é isso aí que a gente tem para falar. Com essa fala a gente passa aos 3 minutos de apresentação da chapa renovação. Olá pessoal, bom, meu nome é Alessandra, eu sou ingressante de 2010 e eu estou aqui para apresentar a chapa renovação. Para começar, eu queria mostrar o propósito da nossa chapa em que é a renovação. A renovação, como já foi dito antes, mas é bom sempre apresentar, eu quero dizer renovação. Não quer dizer renovação de pessoas, quer dizer renovação de atitude. Nós somos uma chapa composta por alunos, na sua grande maioria, nunca foram representantes de estudantil, mas tem muita vontade. E nós temos alguns membros que já foram agregando experiência, mas são poucos, são 2, 3 membros. A renovação está aqui para fazer com que tudo que deu certo nas outras gestões continue e tudo que deu errado seja corrigido. A gente está aqui para facilitar o canal de comunicação do aluno com os seus representantes. Os representantes servem para trabalhar para os alunos, pelos alunos, e não ao contrário. A gente está aqui para ouvir o que todos os alunos têm a dizer e responder às suas perguntas, nunca ignorar. A proposta da renovação, entre várias propostas, auxiliar tudo que já deu certo, como as atividades culturais, como o circuito musical e outras atividades culturais que foram propostas por outras gestões, e ampliá-las para atividades novas. A proposta da renovação é parar com esse blackout do financeiro, promovendo um banco de dados de notas que seja facilmente relacionado com os gastos, um intervalo menor de balanço disponibilizados para os alunos. Outra proposta da renovação também nós vamos focar muito no âmbito educacional. A gente quer manter um contato direto com a Prograde para sempre garantir que a matrícula seja de qualidade para todos, que não tenha problema de queda de sistemas, evitar isso e solucionar esses problemas. Um sistema novo está sendo implantado e a gente quer garantir que esse sistema funcione. Arrumar o que precisar e melhorar o sistema até que a gente chegue no sistema ideal. Ou seja, a gente quer abrir uma porta de diálogo com a reitoria. A gente não quer a briga, a gente quer o diálogo, a gente quer propor soluções para os problemas que nós temos aqui dentro. Querendo resolver primeiro os problemas que a gente tem dentro das universidades, que afetam diretamente os seus alunos, para depois correr no âmbito exterior. Ajudar na divulgação de todos os cursos da nossa universidade, tanto aqui dentro como no âmbito da sociedade ali fora. Muitos não conhecem nossos novos cursos. É importante que a gente apoie eventos, não só apoiar, mas ajudar na realização das semanas de todos os cursos da UFPC, fazendo com que eles aconteçam, para que tenha todo ano todos os eventos de curso. Que isso ajude a UFPC a crescer como um todo. Apoiar os grupos de alunos que não têm apoio, promover encontro facilitado entre os professores e os alunos que procuram iniciação científica e que não têm esse contato. Muitas vezes eles estão separados, pesquisando a mesma coisa, interessados na mesma coisa,
Vamos fazer a dancinha, tá vendo? Tem que fazer a constelação final da fusão, ó. É, vocês têm que fazer a fusão. Ele não sabe fazer. É, fica muito feio, né? A primeira chave é a chave que ele deu. É a marca ideia das forças para continuar. Na verdade, eu saí empurrado também. Dá uma força quando eu vou ela. É difícil que ele viu aquele livro. Eu vou Tava ali, né? Que ele é meu. Que ele é meu. Retomando a exploração do bloco 2 que foi dado na vez do debate, agora a gente vai entrar nas perguntas entre as chapas, a ordem das perguntas serão feitas. Construção coletiva, segundo Telemeu, e terceiro, renovação. Então, construção coletiva tem 2 minutos para elaborar sua primeira pergunta. É o seguinte, a universidade tem uma função social muito importante, porque ela funciona com imposto do povo brasileiro. A universidade federal, né, é construída com muito esforço de todos os trabalhadores do Brasil. Então a universidade aí tem uma dívida com o Brasil, não só em parte de ciência, mas parte de cultura, né? Inclusive, portanto, também promover mente cultural na faculdade para aumentar com os estudantes sobre a sua condição, sobre a cultura do seu país, a história do seu país, né? Por isso que todos os anos o circuito musical, e esse ano foi muito grande, e contou aí com a divulgação em várias bandas aqui da FABC, uma forma de promover a cultura aqui dentro da FABC. Eu queria perguntar para aquele meu, o que eles acham da cultura, como que eles vão promover a cultura dentro da faculdade, e é isso. Aquele meu, 3 minutos para a resposta. A gente não entende como cultura só um aspecto musical ou um evento grande. Cultura pode ser. A gente pode divulgar ou aumentar não é um nível cultural, mas alguma coisa que a gente pode oferecer, promover tantos torneios que são, não deixam de ser eventos culturais também. Ou até mesmo encontros, debates. Existe uma gama muito grande de opções nas quais a gente pode oferecer. A gente pode oferecer cultura. Então, tem outra das propostas, como já mencionado aqui, é o seguinte, né? Mais ou menos parecido com a proposta da chapa de inovação, de pegar tudo que está dando certo e implementar. Uma coisa que está dando certo, vamos dizer ser atual, é o cineclube, que a gente pretende manter. Só que a gente vai dar uma mudada nesse tipo de filme. No lugar de ser filme da Revolução de Cuba, vai ser pornô chanchada, começando com primeiro filme Cavalheiros, estão todos convidados, caso a chapa Telemeu ganhe. Mais alguma consideração? Mantém isso daí, tentar fazer uma divulgação E dele. manter o circuito musical, já teve muita gente. Maior, né? Todo mundo, já teve várias pessoas que perguntaram, mas se vocês ganharem, vão manter o circuito musical? Eu gostaria de manter o circuito musical com a mesma estrutura e contar também com a colaboração dos membros de outras chapas e da função coletiva que vem fazendo esse evento e tornar ele o maior possível, mais divulgado e cada ano melhor, né? A evolução do ano passado para esse ano foi grande. Então a gente pretende evoluir mais ainda, não passo a mais. Mais alguma consideração? Construção coletiva, 2 minutos para a réplica. Gente, a nossa gestão acha a cultura fundamental para a universidade, por isso que esse ano realizamos vários clubes, né? Que não foi filme só da Revolução Russa, não. Então, Gabriel Trufal, no Clube da Luta, vários filmes nacionais aí colocando esse ano aí. Então a importância aí de passar a cultura dentro da universidade. Também que vai gratuitar essa DSEC. Muita gente fala mal porque tem um cangaceiro aqui. Tem gente que não conhece o Adriano Barbosa, também Adriano Barbosa, acho que
que o Che Guevara não é. Che Guevara é importante também isso aí. Então eu acho importante isso aí. Importante também colocar aí é que a eleição 2009 e 2010 do TCE não envolveu a cultura na universidade. E as propostas da chapa renovação, as propostas da eleição 2010 de cultura, né? A maior parte das propostas são iguais. E a linha política dos dois é a mesma, né? Sempre falando aí que a gente é baderneiro, que a gente faz luta, que a gente não gosta de dialogar com a reitoria, mas a verdade é que a primeira reunião com a reitoria que nós tivemos, o que falaram, a reitoria falou que nunca reuniu para fechar a integração. Veja, assim, o circuito musical é um negócio que você precisa ter uma estrutura firme, um DCE trabalhando, diretoria cultural envolvida. Porque desde o começo do ano a gente se envolveu nesse projeto. Então, desde o primeiro dia de gestão, a gente já planejava apoiar o movimento Voz Ativa para que a gente conseguisse fazer o circuito musical do tamanho que foi. Foram X reuniões com a Prefeitura de Santo André, várias reuniões procurando patrocínios, apoios. Foi assim que a gente descobriu o apoio, o interesse da Prefeitura de Cubatão para pagar a banda Velhas Virgens, uma banda muito boa no cenário independente. Quem foi no show viu que eles são uma banda politizada, fazem uma brincadeira, mas eles conseguem politizar. Então foi todo ano da gestão nessa atividade cultural para a gente conseguir fazer o circuito musical, que foi divulgado numa BCT maior, saiu do Diário Grande da ABC. Então foi um grande evento que quem viu foi. Agora, sem uma gestão empenhada no cotidiano trabalhando pelos estudantes, ia ser muito difícil o show desse de graça e da qualidade de tudo. Que ele é meu. 2 minutos para frente. Muito importante. E pode não parecer, mas nós teremos essa estrutura para continuar esses eventos. Quero contar com a colaboração de vocês, mais uma vez, que a gente é uma chapa de integração, não uma chapa de exclusão. Queremos também contar com o pessoal de São Bernardo, que acho que foi difícil também para vocês se deslocarem até um circuito musical lá em Santo André. Afinal, foi tarde. Se vocês não tivessem repúblicas para dormir, namorados, etc., namoradas, seria um pouco mais difícil. Não tem problema, pode pegar. Mas a gente pretende também promover cultura de outros meios. Afinal, a cultura não é só um canal da TV brasileira. A cultura é praticamente tudo que fazemos aqui na universidade. E assistir Dragon Ball também é cultura, tá? Mais nada. Muito obrigado. Tá certo? Concluiu? Dando prosseguimento na ordem do sorteio, que ele é meu. 2 minutos para a elaboração da sua primeira pergunta. É muito polêmico o sistema de matrículas dessa faculdade. É uma pergunta para a inovação que eu queria saber como vocês apoiariam ou como vocês dariam suporte para a Prograde sobre essa questão tão polêmica que são as matrículas. Pode? Quanto tempo? 3 minutos de resposta. Essa pergunta é uma pergunta muito interessante. Meu nome é João Gabriel, eu sou membro da Chapa Renovação, sou diretor de políticas educacionais da Chapa. E eu também sou representante do CONSEC atualmente, e eu converso com a Prograde mensalmente. Eu, mais o conselheiro do CONSEC e o Juliano, a gente tenta manter um contato mensal com eles, pelo menos, para levar os problemas que tem a matrícula e propor soluções. A gente pega ideias de pessoas que chegam, a gente conversa, fala, tem tal problema, a gente está com tal ideia para solucionar isso, a gente leva para a Prograde, vê qual solução que, tem, que é possível, o que não é, o que dá para ser feito. O novo sistema de matrícula que começou hoje foi uma conquista nossa já. A gente conseguiu isso e combinou com eles que a gente vai avaliar ele por 1 ano e sempre falando todos os defeitos, tudo que precisa mudar para garantir que a gente tem um sistema de matrícula de qualidade e ninguém percorrer excesso tentando uma rematrícula por causa que foi chutado uma matéria. Para todo mundo poder ter um recesso tranquilo, na rematrícula, 2 minutos que você entra no site, vê qual matéria você vai colocar, substituir o que você precisa e mais nada. Você não tem que ficar lá aguardando o sistema entrar porque ele está caindo toda hora. A gente vai solucionar esses problemas. A gente vai manter um contato direto com eles, mensalmente pelo menos, para solucionar todo tipo desses problemas. A proposta não é ir lá reclamar do sistema de matrícula. A proposta é pensar na solução e usar a solução. Que ele é meu, 2 minutos.
vocês também falaram sobre trabalhar em cima de ofertas de disciplina, visto que muitas vezes os alunos devem serem chutados de matérias. E também uma outra questão que é o tempo, né? Porque a gente vê muito, existem muitos casos de pessoas que ficam a tarde inteira tentando entrar no sistema e, na verdade, são esses dois pontos que eu queria saber. O que daria para, o que vocês iriam propor para solucionar essa questão do tempo, essa questão do chute de matérias. Inovação. Quanto à demanda, você pode funcionar a partir da pesquisa. Quando você conversa com os alunos, descobre com eles o que eles têm necessidade e quais são, em que período, em que turnos eles precisam das disciplinas, você consegue conversar com os diretores dos centros, encontrar uma rotação didática mais adequada às necessidades, à demanda dos alunos. Ou seja, no período de matrícula real, as ofertas vão ser mais condizentes com a demanda. Quanto ao tempo, a gente pode propor soluções, propor ideias que tendem a amenizar esse problema, mas a principal barreira é a barreira técnica da universidade. O problema do tempo, de ficar atualizando sites, etc., é uma barreira física da universidade, dos servidores, sua conexão e etc. Então, a gente pode propor, são soluções para isso, mas isso tem que ser mantido diálogo, não é de imediato. Nós propomos já algumas soluções para o programa, só que elas se tornaram inviáveis. Eles conversaram com o ITI e o ITI falou que era inviável. E a gente propôs um sistema igual ao do SISU, que você, na hora que você fosse fazer a matrícula, você poderia ver, por exemplo, o CP de corte, o CR de corte, só que agora as matérias, por exemplo, o quadrimestre ideal é o turno que corta. Se o turno e o CR depois. Algumas matérias é CR, outras é CP. Tem muitas matérias que tem várias variantes. Tem algumas que são CPK, que já entra o coeficiente de afinidade. Então não tem como você colocar um CP ou CR de corte. Seria muitos dados com um sistema só. O sistema deles não ia aguentar. Visando isso, eles criaram um novo sistema de matrícula aqui. O que acontece? Nos primeiros dois dias vai ser para quem foi chutado nas matérias. Você não tem como evitar chutes, porque algumas matérias dependem de instalações físicas no laboratório. Então você não pode deixar uma vaga limitada e depois limitar. Então tem que ser coisas limitadas. Mas só que com um novo sistema, na matrícula você tem os 2 primeiros dias para quem foi chutado. De forma que fica um negócio mais sossegado. Inovação, tempo encerrado. Seguindo a ordem do sorteio, renovação, sua primeira pergunta, 2 minutos para elaboração. Eu tem algumas chapas aqui que só ficam pensando muito no passado. Então eu gostaria de perguntar para a chapa construção coletiva quais são as propostas para São Bernardo e como vocês vão fazer para tornar essas propostas viáveis. 3 minutos para a resposta. Bem, a gente percebe a grande importância que São Bernardo tem na UFC, principalmente agora, tem a grande importância. E os desafios em São Bernardo vão ser maiores ainda no próximo ano, com a finalização do bloco alfa e com a possibilidade de parte dos alunos continuarem aqui no bloco C, parte no bloco alfa, os problemas que já existem vão se agravar, porque vai ter disciplina sendo ofertada lá, que é contada como se fosse São Bernardo, está sendo ofertada aqui, mas o aluno daqui precisa. Transporte intercâmbio se torna mais complexo, a logística, porque tem mais no campus. Várias outras questões que são inerentes ao BCH, inerentes ao BCIT daqui. Então, uma das principais coisas que a gente vai fazer, que a gente já fez, né, é criar a diretoria de São Bernardo, que é o objetivo principal dela, é fazer esse elo entre o DCE, que tem sede em Santo André, mas que representa toda a universidade, com São Bernardo. Porque a gente percebe a dificuldade de você atuar em São Bernardo se você não tem gente em São Bernardo, você não tem gente que vai pensar diretamente em São Bernardo. Entendeu? Então essa diretoria vai atuar principalmente em São Bernardo, juntamente com o DA, com o CEAS, para conseguir consolidar o DCE aqui em São Bernardo. E veja, até queria aproveitar para os presentes e para a gravação, apresentar aqui os nossos diretores de São Bernardo, que a gente tem a chapa formada também em São Bernardo, não com poucos estudantes de São Bernardo. Então, tem a Bruna, que é a nossa tesoureira da chapa, tem a Jéssica, tem o Ivan, tem o Júlio, tem o Guilherme, tem o Gilmar. Então, nossa chapa tem representação aqui em São Bernardo, tem peso e quer dar peso a São Bernardo. A gente considera não só o que está colocado no nosso
São Bernardo deve ser do tamanho de Santo André, talvez maior, um pouco menor. São 3 cursos de engenharia que serão alocados no novo campus. A gente percebe o fortalecimento do movimento estudantil no BCH, então a gente considera isso importante, a gente valoriza isso e quer trabalhar em conjunto para fortalecer ao máximo a representação estudantil. E veja, assim, a gente com essa proposta de formar a diretoria de São Bernardo, a gente quer existir fisicamente também em São Bernardo. A gente precisa ter um espaço de vivência, um local que a gente tenha referência do DCE em São Bernardo, assim como é o DCE em Santo André. Então, você tem um local que tem uma máquina de xerox, com prestação de serviço, com um jornal, com as coisas da gestão acontecendo, um lugar para debater que favoreça isso. A gente vai cobrar isso no próximo campus. E aí a gente trabalhar em conjunto nas questões específicas que são colocadas, como o Anderson já colocou. Mas o fundamental é o quê? É a união dos estudantes nas questões gerais. Porque muitos problemas acabam sendo iguais em Santo André e em São Bernardo. 2 minutos. Eu fiz uma pergunta que era quanto às propostas e a viabilidade. Eu escutei algumas propostas por cima, não de viabilidade, eles não explicaram como vão tornar isso tudo viável realmente. Eu não sei o que esperar de uma gestão atual, que foi ausente aqui e agora fez uma promessa sem saber como vai fazer. Eu vou deixar a Alessandra falar do espaço DCA 2.0, que vai ser uma forma de agregar tanto as discussões de São Bernardo e Santo André em um local só, para poder se tornar mais dinâmico tudo isso. Bom, o principal foco da nossa chave não é representar Santo André e criar um elo para a representação de São Bernardo. A nossa proposta é atender aos alunos da universidade. Nós somos alunos, queremos trabalhar para alunos. Então, todas as nossas propostas servem para ambos os lugares. O que a gente pretende, para começar, trabalhar em conjunto com a formação do DEA que está sendo feita aqui, para articular as necessidades daqui. Em segundo lugar, a criação do DCE 2.0. Como a gente sabe que a UFBC tem vários, ou por enquanto 2, mas provavelmente vai ter vários campos, fica inviável você fazer diversas reuniões presenciais em todos os campos, mês a mês, sendo presente efetivamente em todos os lugares. Por isso a gente resolveu fazer esse espaço de DCE 2.0, que é como se fosse uma reunião aberta, online, ao vivo, para todo mundo, qualquer interessado em participar, em qualquer campus, em qualquer lugar. Só aproveitando a tarde que vocês estão tendo, gostaria de saber a opinião de vocês sobre a formação de um DA aqui. Se foi por necessidade deles, da falta de assistência, ou se foi algo independente. Mais 15 segundos, concluírem? Réplica 2 minutos. Primeiro que é claro que como a diretoria de São Bernardo, com alunos de São Bernardo, o espaço físico de São Bernardo, você vai estar muito representado e atuando em São Bernardo. Agora, um DCE, um espaço virtual, ele não vai conseguir verdadeiramente estar em São Bernardo e atuar em São Bernardo. Um DCE virtual vai ser o que não teve em 2010. E agora tem recado da reitoria, entendeu? Que mandava e-mail para a reitoria dizia, não dá para fazer, os caras pegavam, botavam lá no site, não dá para fazer. Entendeu? E não é isso que a gente precisa aqui em São Bernardo. O DCE tem que estar firme, forte e atuante. Entendeu? Nós já estivemos presentes esse ano e a gente percebeu que precisa estar ainda mais. Por isso, a criação dessa diretoria de São Bernardo. A gente já conseguiu um espaço, tem uma salinha ali, a gente está tentando trazer as chefes para ela, algumas dificuldades técnicas, essa área pequena. Vocês sabem como tem espaço aqui na PVC, mas é o esforço que a gente está fazendo para conseguir, se consegue botar isso ainda no final desse quadrimestre. E também já está em contato com a Prefeitura Universitária para ter um espaço permanente em São Bernardo, que é fundamental que o DCE seja presente fisicamente, com sala, com estrutura, em tantos quantos campos a UFBC vem abrir. Entendeu? E aí é da gestão saber se articular para conseguir integrar as diretorias de cada campus. Veja, assim, tá muito claro assim, que existem, desde o início do primeiro CA, lá em Santo André, no começo da universidade, tem 2 grupos políticos colocados na disputa pelo DCE. Tem um grupo político que historicamente defende as ideias de que o DCE tem que ser ir lá e conversar com a reitoria e não sei o que lá, sem necessariamente discordar da reitoria, sem conseguir mobilizar os estudantes para propor coisas alternativas para a reitoria. Então, eu queria salientar isso no debate,
que nós defendemos, nós da construção coletiva, defendemos o movimento estudantil independente, propositivo e crítico. Então, a questão não é ir fazer baderna, a questão é a gente defender os nossos direitos. Essa que é a questão central. Em São Bernardo, é fundamental o seguinte, ficar claro. Acabou o seu tempo. Retomando a ordem do sorteio, construção coletiva tem sua segunda pergunta. Galera, é o seguinte. Deixa eu ver. Seguinte. A chapa de inovação aí tem muitas pessoas de 2009 e 2010. Inclusive a linha política que ela está utilizando agora é a mesma política usada na gestão de 2009 e 2010. E se dizia que quando for aumentar o bandejão, nada se pode fazer, vai aumentar, já era, vamos aceitar. Que sempre aceitou tudo que a reitoria falou de ser aprovado, sempre assinou embaixo da reitoria. Que na prática foi com um leque de recados da reitoria. Né? E nós vemos hoje em dia uma postura muito parecida aqui, de falar que a gente quer fazer panelaço, quer dialogar. Então, a postura é igual. Fora membros que eram de 2009 e 2010, inclusive o presidente da gestão passada, que também está incluso nessa diretoria, nas diretorias da renovação. Eu queria saber como que essa chapa colocou o nome de renovação, se apresenta o DCE antigo que nós tivemos, que ficou parado enquanto o bandejão aumentava, entendeu? Ficou parado na faculdade e só apareceu na internet, nunca fez nada fisicamente. Inovação, 3 minutos para a resposta. Os nossos amigos aqui, eles acham que, porque algumas pessoas são políticas, todo mundo deve ser político. Nós somos uma chapa de alunos para alunos. Nós sabemos os problemas que os alunos passam hoje e queremos resolver os problemas dos alunos, porque somos alunos e sabemos dos problemas. Só você sendo estudante para você saber o que o estudante sofre realmente. E só assim para a gente conseguir propor soluções. Não adianta você cobrar a solução, você tem que chegar lá cobrando, mas dando uma ideia de como resolver esse problema. Não adianta você cobrar que não tem um aumento do RU e você ficar sem o RU até abril. A gente está aqui para propor um diálogo, a gente não está aqui para fazer política, a gente não está aqui para usar os estudantes como massa para nossa política. A gente está aqui para trabalhar pros estudantes, para representar os estudantes com os seus problemas, com o que eles precisam. A gente não está aqui para fazer uma política submissa à reitoria, a gente está para abrir um diálogo, é uma questão até de inteligência. Quando você abre um diálogo, você consegue muito mais cooperação do que quando você já chega batendo de frente. A gente não está dizendo que a gente só vai conversar e nunca vai discordar, mas o que a gente está dizendo é que a gente não vai só discordar e nunca conversar. Um dos nossos planos é manter um contato direto com todas as formas de representação estudantil que tem, tanto com o CEP, com o SUNE, CG, o DA daqui, o CA daqui e todos os CAs que vierem surgir, o DAs que vierem surgir. A gente tem que se unir para conseguir os direitos que são nossos, mas nem por isso a gente precisa fazer o que está acontecendo lá na USP hoje. A gente pode tentar uma conversa. Caso não aconteça, a gente tenta outras formas. Mas primeiro sempre a conversa. Às vezes a gente consegue muito mais com a conversa do que fazendo qualquer outra coisa. E só salientando outra coisa que foram ditas, novamente, política de 2009 e 2010. A gente não quer fazer política, a gente não é 2009, a gente não é 2010. E sobre a questão de que foi dito. Deu tempo, eu esqueci, desculpa, gente. Tem mais 1 minuto, resposta. Eles não falaram tanto do restaurante universitário. Eu sou membro da Comissão de Apoio à Fiscalização do Restaurante Universitário, a CAFU. Ela é composta por muitos membros aqui de São Bernardo. A maioria dos membros que vão lá são de São Bernardo. E é uma comissão que foi criada pela PROAC para buscar ouvir todas as opiniões de todos os alunos quanto aos problemas do restaurante universitário. Todo tipo de problema você pode ir lá, você vai falar diretamente com a PROAC e também você pode escutar a resposta da administradora do RU, só que não significa que você precisa escutá-la. E a gestão deles foi ausente totalmente nisso. Então eu queria saber como vocês tentaram resolver os problemas sem participar da CAFU. E só concluindo o que tinha dado para frente, é quanto à questão do DCE 2.0. A gente não está propondo um espaço só online não tempo presencial. esgotado. 2 minutos, construção coletiva. Veja, em 5 segundos, a gente apoiou, veio em todas as assembleias que estava sendo tratado o assunto do DA, faltou completar isso e a gente quer fortalecer o movimento em conjunto com o DA. Veja, o que está colocado no debate está cada vez mais claro.
esse pessoal é o mesmo pessoal que tirou a máquina de Xerox do DCE em 2010. É o mesmo pessoal que fechou o DCE em 2009. É o mesmo pessoal que fez algumas festas, nem fizeram várias festas em 2010. A questão não é as pessoas, a questão não é o jeito que está escrita a proposta, a questão é as ideias que são colocadas. As ideias do pessoal da renovação, as mesmas ideias que a gente viu em 2009 e em 2010, que é fechamento do DCE, fim do movimento estudantil. Agora, a gente fez o máximo esforço de fazer todas as reuniões que estavam sendo colocadas. A gente fez reunião, viu? Fizemos reunião com a empresa, na época que eles queriam aumentar o preço do bandejão, para a gente ouvir a empresa qual era a opinião. Fizemos reunião com a PROAB e a CAPRU, que ele tanto fala, foi a nossa gestão que propôs existir uma comissão de fiscalização para olhar e verificar os problemas do bandejão. E isso foi uma ideia nossa justamente porque eles vinham dizer, não há fiscalização da UFABC no bandejão. Então dissemos o seguinte, então, que se crie uma comissão composta por aluno e estudante, por estudantes e professores e a própria PROAB na CAPRU. Então, a CAPRU é uma ideia que surgiu das nossas propostas, que entre elas, as opções vegetarianas, os dois tipos de a variação da mistura no almoço e janta, foi uma proposta nossa. Então, foram propostas que a gente fez. E vejam, está muito claro, são dois grupos políticos e com ideias diferentes. Um que quer construir um movimento estudantil combativo, propositivo e crítico independente da República. 2 minutos de tréplica. Novamente vou orientar, não somos um grupo político, somos um grupo para alunos. E com essa política de, são as mesmas ideias de 2009 e 2010. As desde 2009 e 2010 tiveram, se fizeram, se não fizeram, eu não sei, eu não sou 2009, eu não sou 2010, eu estou querendo fazer 2012. E até que a gente está propondo, a gente está propondo o que a gente quer fazer. A gente não está só para propor. Nunca, em momento algum, nós dissemos, vamos acabar com o movimento estudantil e fechar o DCE. O DCE 2.0 é para facilitar a comunicação. As reuniões presenciais vão continuar existindo enquanto os campos da universidade estiver. Nunca propomos acabar com o movimento estudantil, pelo contrário, a gente propõe se unir para resolver os nossos problemas, em vez de desviar o movimento estudantil para problemas políticos exteriores da nossa universidade. E quanto à presença do atual DCE, na atual gestão do DCE, nas reuniões de MU, DCE, etc., dá para fazer um comentário, dá para salientar os comentários que foram feitos nas redes sociais. Não sei se todos acompanham, mas que nas redes sociais o próprio representante da CAPRU foi a grupo, do grupo FABC, e disse que todos os termos de referência, a nova licitação, todas as reuniões foram feitas entre eles, reuniões que são abertas para qualquer um, cuja do DCE não apareceu nenhuma vez, não participou nenhuma vez. E além disso, teve um problema. Eu estive em 2009, não participei de uma gestão anterior, mas fechar o DCE nunca aconteceu, nem em 2009 nem em 2010. Vocês querem ver experimento de propaganda? Eu acho que é muito antiético você levantar o voto de alguém apelando por esse tipo de ação. É o que vocês estão criticam. Nós planejamos manter um contato direto com a PROAB, com a CAPRU, para tentar resolver todos os problemas que vierem a acontecer e os problemas que já acontecem. A gente participou da criação do debate para a criação da nova licitação para o restaurante universitário. A gente colocou novos pontos lá. O restaurante universitário vai vir muito mudado. A gente teve uma solicitação de direito de resposta que vai ser encaminhada para o final do debate por parte da chapa construção coletiva, dado ao termo usado antiético. Então, prosseguindo com o debate, chapa Queremeu, tem sua segunda pergunta. Bom, queria perguntar a chapa. Vou botar o cronômetro para mim. 2 minutos. Queria perguntar a chapa construção coletiva alguns fatos ocorridos esse ano. Um deles é sobre a utilização do transporte da UFABC. Você tem a melhorar a quantidade de ônibus, que hoje em dia é precária, né? Principalmente aqui para São Bernardo, para a São Bernardo, que hoje eu não consegui nem voltar para Santo André para
ver algumas coisas, algumas pendências, porque não tinha ônibus, eu tinha que voltar e vou pegar o próximo ônibus, senão não era poder estar aqui presente no debate. E sobre o RU, que vai fechar, né? Tanto a gente lutava e tal, eu acho também uma coisa boa, porque eu nunca me vou soltar pra mim canela, mas ficaremos um tempo sem RU em função de tanta reclamação. Queria saber quais são as propostas que tem viável para fazer. E com relação ao transporte, queria saber também como é que foi, igual, eu ouvi dizer, não sei se é verdade, vocês podem esclarecer aqui, que vocês usaram o ônibus da faculdade para ir em congressos na Uni, para Brasília, fazer protesto, etc. Eu queria saber se é verdade que houve essa divulgação para os alunos interessados e como vocês acham que isso foi certo, errado, etc. Construção coletiva, 3 minutos para a resposta. Vamos lá, 3 perguntas. Primeiro, a questão do transporte. Hoje existe um problema no transporte no intercâmbio, mas existe um problema ainda maior para o transporte dos alunos, que é a falta do meio passe em julho. Em julho a gente tem um mês inteiro de aula e os alunos não têm direito ao meio passe. Sem falar do meio passe do pessoal que mora em São Paulo, que não tem direito ao meio passe aqui na ABC. Então eles têm a cota reduzida pela metade, que se torna insuficiente para passar um mês dentro da universidade, que geralmente acaba por pegar 2 transportes públicos e só tem direito a uma passagem pública. A gente, além de ter realizado passeata em Santo André e em São Bernardo, pela defesa do meio passe, na semana de lutas a gente já está se articulando com a Secretaria de Transportes de São Paulo, já conversou com o secretário, com o vereador de Santo André e com o deputado estadual para resolver a questão do meio passe, porque é um direito do estudante, é um direito que nós temos, que foi conquistado pelos estudantes com muita luta, e se é um direito nosso, a gente tem que ter o meio passe em julho, isso já está sendo articulado. Agora vamos lá, ônibus para Congresso da UNE. Sim, usamos o ônibus para o Congresso da UNE, amplamente divulgado, quem for lá em Santo André vai ver que tem cartaz do Congresso da UNE pelo DCE inteiro, inclusive apoiador da chapa Renovação, que pediu para a gente ampliar o período de inscrição para as chapas que iam participar do Congresso da UNE. A gente ampliou para que eles conseguissem se inscrever, eles não se inscreveram e ainda tem a coragem de dizer que foi mal divulgado, uma coisa que estava espalhada pela universidade inteira. E veja, isso é uma boa oportunidade de a gente, mais uma vez, olhar as ideias de cada chapa. A nossa chapa tem a proposta de relacionar as coisas do mundo que existe na universidade, independente se a gente gosta ou não que exista a política, independente se a gente acha que o mundo não existe, não. Só existe a nossa UFABC. O que existe é o mundo lá fora. Para a gente conseguir o meio passe em julho é necessário a gente se articular, é necessário a gente sair da universidade, procurar deputado estadual, secretário de transporte estadual, vereador de Santo André, para a gente conseguir o meio passe em julho. E a mesma questão do Congresso da UNE. Lá a gente teve a oportunidade de fazer uma grande manifestação contra o novo Código Florestal, que a gente está vendo que é um absurdo. A Sociedade Brasileira de Pesquisa Científica já disse que o novo Código Florestal vai acabar com as florestas do nosso país, vai aumentar o desmatamento. E os companheiros das outras chapas continuam insistindo de que a gente não tem que sair da UFABC, que a gente tem que ficar dentro da UFABC. Agora veja, só sobre o bandejão aí, dia 1 de dezembro. Qual a nossa posição? Vamos marcar uma reunião, e aí acho que seria interessante até, depois da eleição, para não ficar ninguém querendo capitalizar, que foi a minha chapa que conseguiu alguma coisa. Passando a eleição, acho que era necessário a gente, todo o movimento antigo, quem se interessa, os representantes, fazer uma reunião com a prova e colocar a seguinte questão, que é muito complicado a gente ficar sem bandejão no momento de prova, que o estudante passa aqui o dia todo, o cara chega rapidamente aqui do trabalho e precisa comer sem bandejão. Réplica em 2 minutos. A questão do meio passe em julho é extremamente válida. Os estudantes merecem realmente um meio passe em julho. Mas eles tiveram um ano inteiro para ver essa questão. E até agora não foi resolvido. E conforme o transporte público entre campos, não foi respondida a pergunta. Mas enfim, eu fiz muita pergunta e na tréplica vocês vão ter o direito de resposta aí. Mas como ainda tenho tempo, queria falar
Eu queria falar que nossa chapa tem uma diretoria de transporte que visa resolver esse tipo de problema, visa também conseguir ônibus fretado para alunos que moram relativamente perto, que pode ser um preço interessante, uma maior segurança. Alunos que saem daqui 11 horas, que tenham que ir para ir Paulista, para Suzano, ou até mesmo para o litoral. Eu fiquei sabendo que para o litoral está difícil, fretado, e tem muita gente que faz essa viagem. Santo André, São Bernardo, litoral todo dia. Eu acho que é extremamente importante pensar nisso. E temos uma diretoria focada para pensar nesses assuntos. Construção coletiva 2 minutos. Veja bem, galera, é o seguinte, achamos que é muito importante o transporte intercâmbio, uma questão além estrutural, como de campo da universidade, e uma questão de segurança. Quem não sabe, em Santo André tem muitos assaltos, né? Direto você ouve questão do assalto, tem muitos estudantes que foram abordados diversas vezes, eu tive na nossa gestão já, foi abordado 3 vezes aí e tal, e com cara de mal ainda, você vê como que tá difícil o negócio lá. E é importante aumentar esse negócio do transporte intercâmbio, até porque a universidade está se dividindo mais. Está vindo o curso agora do BCIT, mais para cá, né? Que é a área de biomédica e a gestão. Então é uma questão importante nós trabalhar e ampliar. O que precisam ver? Isso é a importância, veja bem, do DCE não ser o DCE de uma bolha. Porque precisam articular outros meios para conseguir continuar o transporte, para melhorar o transporte. Por isso temos que articular com o secretário de transporte, com a Prefeitura de São Bernardo, a Prefeitura de Santo André, que é uma questão importantíssima. Agora, se o DCE vai ficar só aqui na FABC, fazendo DCE 2.0, vai resolver como? Então, um tuitaço para melhorar o transporte intercâmbio? Não dá, né? Então, temos que ter um DCE que realmente propõe até firme nisso. Né? E veja, assim, até para ajudar nesse negócio do estigma de que a gente não gosta de fazer proposta. A gente gosta tanto de fazer proposta que a gente pegou a professora que tem mais conhecimento na área desse transporte intercampus, que é uma professora da Engenharia Ambiental Urbana, Silvana Zione, para a gente organizar uma proposta com os seguintes intuitos. Primeiro, melhorar a eficiência. Nem sempre é necessário a gente andar no ônibus com ar-condicionado, etc. e tal, então pode ser um ônibus mais barato, mais eficiente, com maior rotatividade. E a gente acha que essa questão multicampus, que inclusive vai ser discutida no Concept dia 22, o projeto multicampo vai ter que ter um ponto sobre essa questão do transporte, porque é isso, é rodar na universidade, muitas aulas diferentes, campos diferentes, a interdisciplinaridade tem a ver com isso também. Tempo encerrado. Dando continuidade, chapa renovação, sua segunda pergunta. Bom, pessoal, novamente vou falar, parece que tem algumas pessoas aqui que parecem ser quebrado, só volta sempre para o mesmo ponto. A gente está aqui para discutir propostas. Eu gostaria de perguntar para a chapa Pneu, vocês têm várias diretorias novas. Eu queria saber quais são as propostas que vão abranger tanto Santo André como São Bernardo, que vocês planejam mudar no futuro. Quais são as suas ideias novas? Diferente do sistema atual de gestão que tem se mostrado não funcionar. Aquilo é meu, 3 minutos para a resposta. A nossa é uma proposta inovadora. É uma chapa que é uma chapa diferente, propõe algumas ideias novas e são ideias que vêm de problemas que alunos enfrentam. No caso, todo mundo fala da diretoria dos alunos. Por que existia uma diretoria dos alunos na UFABC? Não só a ideia da diretoria dos alunos não é ridicularizar, não é causar nenhum tipo de problema. A diretoria dos alunos é uma chapa que poderia defender minorias aqui dentro. A diretoria de assuntos marítimos, não é uma representação figurativa de minorias. A diretoria de assuntos marítimos, todo mundo fala, para que vai existir uma diretoria de assuntos marítimos em Santo André, sendo que Santo André não tem mais? Por quê? Existia um problema. Desculpa, cara, mas é estranho de continuar existindo. Danilo, por favor. A diretoria de assuntos marítimos poderia ser bem como um canal para atender um problema na FABC causando por enchente. Por que não? Por que não? Essa ideia veio do próprio presidente. Por que não seria? O que impede a diretoria de assuntos marítimos de resolver um problema dessa natureza?
Então eu não vejo que oferecer novas diretorias seja alguma coisa, ou seja um bloqueio, ou seja alguma coisa vista com maus olhos. Muito pelo contrário, a gente poderia já utilizar dessas diretorias para propor novas ideias, para trabalhar em outras frentes sem ser o mundinho dentro do capital desse. Tem mais um minuto. Outras diretorias também inovadoras, algumas mais reverentes, outras um pouco mais comuns, como diretoria de comunicação, diretoria de relações externas, diretoria de relações internas, que visa conversar com o meio exterior, saindo um pouco das quatro paredes do FABC, tanto Santo André quanto São Bernardo. Temos a diretoria dos jogos alternativos, e ninguém sabe o que é os jogos alternativos, procurem informar. Eu acho que também a gente tem que visar a diversão dos alunos, porque estudar sempre causa estresse. 20 segundos. E nada melhor do que uma diversão, de vez em quando, entre uma aula e outra, entre um período e outro, depois de comer na RIUC, dá uma má digestão, né? Ficar com mau humor, enfim. Isso. 2 minutos. A gente também tem algumas propostas, eu vou falar para vocês puderem ter um comparativo entre as chapas. No âmbito das políticas educacionais, a gente quer manter um contato direto com a Prograde, como foi dito, para sempre buscar soluções para os problemas de matrículas e cobrar elas, dando soluções juntos. Nós também queremos garantir a divulgação de todos os cursos da UFABC, apoiar todos os eventos de divulgação de curso, não só apoiando, mas também ajudando na realização. Tudo que precisar, a gente vai sempre estar junto, ajudando a formação dos grupos para começarem esses eventos, ajudar a iniciar todos esses eventos, que hoje não ocorrem todos esses eventos. Tem algumas semanas de engenharia que ocorrem em Santo André, mas pode ocorrer muito mais eventos. A gente tiver apoio e uma colaboração de todo mundo em conjunto. Nossa gestão vai sempre estar aberta a colaboradores, pessoas que querem ajudar, todo tipo. A gente vai ser uma gestão de integração realmente. E de transparência, acima de tudo. Tem a proposta no banco de dados para notas fiscais que ficam online relacionando os dados com as notas, pretende mexer na documentação do DCE, do estatuto. Segundo o concurso, há problemas no registro que acreditava ter sido mudado, mas não se procede. E também a diretoria cultural, tem vários projetos do circuito cultural, tem a interdição de manter vários workshops, exposições no espaço do DCE e trazer também para São Bernardo. E o mais diferente do que a gente tem enfrentado até agora é a comunicação. É começar a interagir de verdade com os alunos, ao invés de só interagir com os alunos em época de eleição, parar de ignorar os alunos quando eles cobram, quando eles procuram, quando eles precisam de ajuda de verdade. É se comunicar com os alunos e trabalhar exclusivamente com eles. A gente também tem uma proposta de buscar tentar aproximar mais os alunos que procuram iniciação científica com os professores que procuram alunos de iniciação científica. Facilitar esse elo, para ajudar que tenha mais pesquisa também na universidade. Achamos bem interessante a proposta da Chapa Renovação sobre eventos relacionados aos cursos, divulgação dos cursos, mas o nosso ponto de vista difere um pouco. Nós queremos que os cursos devam ser divulgados, geridos, e todos os eventos relacionados aos cursos deviam ser direcionados à coordenação dos cursos. Lógico, o DCE pode apoiar a realização de um evento, pode colaborar, mas não deve assumir. Isso daí é uma responsabilidade da gestão dos cursos. E quanto à parte de divulgação de alunos que procuram iniciação científica, é uma iniciativa bastante legal. Nós temos uma proposta para tentar unir para tentar juntar esses alunos que procuram, principalmente ingressantes procuram bastante iniciação científica, principalmente porque eles não estão situados ainda na faculdade, e o professor sempre tem projeto querendo que alguém desenvolva. Então é bastante interessante a gente ter essa ligação. Outra coisa também que eles falaram foi das notas, a gente pretende fazer um sistema de atualização quase que em tempo real. Foi adquirido um bem, está lá na internet. Nota
tudo certinho, bonitinho, com adquirido bem tal, valor X, etc. Foi comprado qualquer coisa, foi vendido qualquer coisa, tá aqui ó, vendeu mais um moletom, tá lá atualizado, bonitinho, certinho, pessoa tal que comprou, se for possível divulgar isso, acho que não, mas pelo menos colocar uma nota que foi vendido moletom tal, etc. Qualquer coisa desse gênero. Isso em tempo real, o mais próximo possível. Aconteceu, atualizado para todos os alunos ver a transparência da gestão. Nós finalizamos o segundo bloco do debate. Passamos ao terceiro bloco, que é composto por perguntas feitas pelos presentes. Pode dar um minutinho para a gente continuar? Então, as chapas têm 1 minuto para se reestruturar. Enquanto isso, eu vou fazer o sorteio. Dando continuidade, agora eu vou falar o sorteio para decidir a ordem das respostas do terceiro bloco. Segunda chapa, meu. A ordem fica. Não, tem um membro a mais para achar ainda. Calma, eles estão fazendo a fusão ali. Demora. Ou aí, vai trocar a formação, vamos trocar a formação. Eu pus um lado aqui. Mas é muito difícil. Pô, mas deixa assim. O poder dele. Seguindo a ordem do sorteio, vamos começar pela chapa Renovação. Renovação, por favor, 3.
Então não há conteúdo ofensivo na questão, então encaminharei para a chapa Renovação. O que a chapa Renovação pensa acerca da proposta de vários partidos, centrais sindicais, movimentos estudantis e sociais sobre 10% do PIB para a educação no Brasil e como se posicionarão? 3 minutos para a resposta. Então, pessoal, eu vou falar uma fala que um ministro falou, um ministro nosso, que ele disse: por que a gente pode aumentar os 10% do PIB para a educação se os alunos não estudarem? Primeiro, a gente tem que garantir que os alunos que estão aqui estão estudando. Depois que você tiver certeza que todos os alunos estão realmente aproveitando o sistema público de ensino, aí sim você vai pedir 10% do PIB para a educação. Você tem que garantir que esse dinheiro vai ser bem usado. Você não vai desperdiçar ele para a galera vir aqui e ficar fazendo propaganda política. A galera tem que vir aqui para estudar. É para isso que tem que ser usado o PIB. Se for usado para a educação, eu concordo plenamente 10% do PIB para a educação. Concordo até mais. Mas tem que ser usado para a educação e bem aproveitado. Garantir que quem está aqui para estudar e aproveitar isso. Mas o principal, a gente não tem que se focar tanto nas políticas externas, a gente tem que se focar primeiro na nossa universidade, na sociedade ao redor. A gente não precisa se focar em Brasília, a gente tem que primeiro resolver os problemas internos, resolver o problema da sociedade ao nosso redor, senão a gente nunca vai conseguir resolver nada. A gente não consegue nem limpar o nosso quintal, como a gente vai conseguir limpar algum outro quintal do vizinho? Tem mais 1 minuto e 50 segundos. Então, seguindo a ordem do sorteio, a pergunta para a chapa Felipe. A pergunta não tem conteúdo ofensivo, vou encaminhar a chapa Felipe. Qual, do seu ponto de vista, é o problema mais importante em nossa instituição? E por que a iniciativa de adentrar na política dos campos? 3 minutos para a resposta. O problema mais importante. Bom, temos tantos problemas. Vamos ver. O mais importante. O problema mais importante é a boa formação do aluno. E a gente chega aqui, às vezes rala pra caramba, estuda pra caramba, por sua vez aquela prova desgracenta, e você vai lá e bomba, porque não por falta do seu conhecimento, porque você ralou, você estudou, mas porque o professor foi injusto na avaliação, às vezes injusto na correção. Eu acho que esse é o principal problema da universidade. E também o interesse dos alunos. Eu vejo também muitos alunos desinteressados no estudo. Ficam o dia inteiro na faculdade, batendo papo, na sala do DCE. Não acho isso errado, não sou contra isso, sou super a favor disso. O problema é só fazer isso. Não parar um minuto para estudar, cumprir o TPI. O TPI também é um negócio que acaba com a gente. A QI é corda no pescoço. Você pega 20 créditos, seu I é 50. Né? Daí você precisa 50 horas semanais e ainda frequenta aula. Isso é absurdo. Qual que era a outra pergunta? Da iniciativa de adentrar na política. Ah, iniciativa. Então, isso foi uma coisa discutida há um bom tempo. A gente cansou do DCE a gente ir lá, tentar conversar, o DCE é sempre fechado. Tentar ir lá, falar com as pessoas, sempre ter uma resposta vaga, perguntar cadê a nota? A nota, mais importante é outras coisas. A nota vai sair. Vai sair, não vai sair quando? Ah, vai sair. Não sabe se quando. E é isso que foi o que mais motivou também. Porque se a gente quer uma coisa bem feita, a gente não está satisfeito. A gente está tentando conversar. Não estão ouvindo da melhor forma possível o que a gente tem a dizer. Acho que temos que nós nos juntarmos e fazer direito. Essa foi uma das maiores motivações para criar essa chapa. Eu acredito que é uma motivação de a maioria dos alunos que estão aqui, que querem ser ouvidos, querem ser representados,
E acima de tudo, querem ter voz, literalmente. Chegar lá e falar, ó, que é tal coisa. Ó, vamos ver se isso é possível, se isso é viável. Não fala assim, isso é presta, mas o que importa é outra coisa é importante. Aí você fala, ó, não tem importância agora, vamos para a próxima, ali é mais importante. Vamos. Isso foi o que incentivou a gente a criar essa chave. Certo? Agora, terceira, construção coletiva estratégica. Não há conteúdo ofensivo no texto. Eu vou encaminhar a pergunta-chave. Foi dito que vocês foram atrás da solução do meio passe. Concordo com vocês. Porém, por que deixaram para resolver isso somente no seminário de acessibilidade e mobilidade? Sendo que esse evento foi após o meio do ano. Principalmente que os prefeitos e secretários presentes disseram que semanalmente há atendimento ao público. Vocês têm 3 minutos para a resposta. Bem, primeiro que a gente não deixou para o final do ano. Né? Primeira assunto que a gente tomou com relação à passagem estudantil foi a passeada que a gente fez em Santander e São Bernardo, na nossa jornada de lutas, defendendo mais do que o meu passe, o passe livre. E já nesse momento a gente começou a conversar com a Câmara Municipal para ter o meio passe em julho. Né? Primeiramente garantir o meu passe, que é um direito que a gente tem e não pode usufruir, e na defesa do passe livre junto com outras entidades estudantis que organizam o movimento estudantil. Então, não, é uma verdade dizer que a gente deixou para o final. Ou esse seminário foi mais uma oportunidade que a gente teve de pontuar isso. Inclusive, foi o próprio secretário que veio procurar a gente depois que a gente pontuou numa fala nossa isso. Entendeu? O tamanho foi quando a gente expôs esse problema, que é sério, entendeu? Ele veio diretamente procurar a gente, entendeu? Disse que já tinha ouvido falar alguma coisa assim, que agora tinha entendido o que era, entendeu? Quando a gente pontuou além, não só esse meu passe em julho, mas essa questão da intermunicipal, porque você mora em São Paulo, você só tem meu passe em São Paulo. Aí você tem que vir para Santo André, mas tem que ir para São Bernardo, então você precisa do meu passe em São Paulo, precisa de Santo André, precisa de São Bernardo, entendeu? Então, quando ele entender, depois do nosso plano, quem entendeu a questão, ele veio nos procurar, entendeu? Para a gente começar a resolver o problema. A gente me passou o contato dele, a gente tem entrado em contato e agora também com o vereador e com o deputado estadual para conseguir resolver isso no âmbito estadual com outras apresentações também. Não, e assim, quando a gente fala que a gente entrou em contato, não sei o que, o vereador, vamos lá, dá no meus dois, não é isso? Tiago Nogueira de Santo André, Carlos Grana foi eleito deputado estadual. Esses foram os contatos que a gente iniciou em março, logo no início da gestão, para que a gente conseguisse, inclusive estava no nosso programa, foi um negócio que a gente pontuou desde o ano passado, desde a campanha que a gente ia querer defender a questão do meio passe em julho, porque é um problema que afeta os estudantes que pegam transporte, etc. e tal, então foi uma questão forte articulada e a gente continua trabalhando com esses que a gente conseguiu o canal de comunicação. Então, essa é uma proposta que a gente vai continuar cobrando. A gente entrou em contato há 2 semanas com o secretário de Transportes. Eles continuam falando daquele jeito lá, então vai ser garantido e tal, mas nada daquele negócio que está confirmado no próximo ano. Então, a gente acha que no ano que vem tem que ser um ano que o DCE se envolva, junto com outras entidades estudantis do ensino médio, lutando pela questão do passe livre, a gente garantir uma boa jornada de lutas logo no começo do ano para que a gente coloque essa pauta que para nós é tão importante e garantir esse direito que é nosso e é um negócio simples de resolver, está na lei. A questão é a gente ter acesso a essa lei e o DCE tem que ter essa... Quando a gente encerra o terceiro bloco, lembrando que se houver o interesse dos presentes e a disponibilidade de horário das chapas, esse bloco pode ser retomado, né?
Então vamos ao quarto bloco, que consiste em uma pergunta. Pode. Uma pergunta que todas as chapas irão responder seguindo a ordem do sorteio efetuado no bloco 3. Não há conteúdo ofensivo na questão, então vou encaminhar para a chapa renovação. Independente da concordância ou não com a ocupação da reitoria da USP efetuada pelos estudantes, qual a posição da chapa em relação à ação da PM na reintegração, entre aspas, daquele espaço? Vocês entendem que esse acontecimento tem alguma conexão com a nossa condição de universidade pública? Renovação tem 3 minutos para responder a questão. Veja, eu acho que o que aconteceu na USP foi um erro das duas partes. Primeiro, os estudantes que invadiram a reitoria, eles praticamente deixaram claro para a mídia que eles invadiram a reitoria porque tiveram problema de estudantes sendo presos porque estavam usando maconha. Por isso que eles deixaram praticamente exposto para a mídia. É isso que nós temos. Vocês acham correto estudantes protestarem contra isso e depredarem todo o patrimônio público, causar um prejuízo para o Estado? Não os estudantes vão pagar, é os pais de todo mundo aqui que vai lá trabalhar, paga imposto, vão pagar isso, vai pagar a depredação. Mas a polícia também não estava certa, não precisava ter sido violento. Eles tinham que fazer a reintegração de posse, mas não precisava ter sido violento. Foi um erro de ambas as partes. Mas lembra, a gente sempre tem que, primeiro, tentar conversar. Não adianta você fazer um protesto, pegar uns paus e jogar nos pés. Isso não é protesto, isso é vandalismo. Você primeiro tem que tentar conversar. Você tem que expor os problemas, buscar soluções e cobrar soluções. Depois, se você não tiver isso, aí sim você parte para outros meios. Você faz protestos, mas protestos de verdade. Não protestos que você vai pegar e vai tentar ferir alguém, quebrar patrimônio público, causar prejuízos para o Estado, para o governo. Você tem que ver isso. Você não está causando prejuízo para você, você está causando para todo mundo, porque todo mundo está pagando imposto para pagar aquilo. A gente tem que zelar pelo patrimônio público. Qualquer brasileiro tem que zelar por todo o patrimônio público. Só que a PM também não estava certa, não precisava ter sido violenta igual ela foi. Ela tinha que fazer a reintegração de posse, mas também não precisava ter feito de violência. Eu também queria salientar um ponto que também todos nós podemos perceber também como a Camija é sensacionalista em vários pontos e do jeito que ela quer abordar a situação. Tá certo que a USP e que os alunos colocaram essa imagem de que fomos repreendidos porque estávamos usando maconha. Porém, todo mundo tem que entender também qual é a visão que os dois lados tiveram. Então, todo mundo também tem que entender que as duas partes erraram, tudo bem, mas todo mundo tem que levar em consideração o erro que foi tratado pela mídia. A partir disso, eu gostaria de deixar um ponto assim, vocês, do movimento da Alustiva, gostariam de que vocês fossem repreendidos como aconteceu no último Congresso da UNE lá em Brasília, ou então nos congressos nacionais, como sempre acontece, porque, olha, se realmente a luta não está trazendo pontos positivos e não está trazendo resultado, 20 segundos. por que não tentar agir de uma forma diferente, com uma estratégia diferente? Então, eu deixo essa pergunta para vocês no final, em conversação. É isso. A chapa que ele é meu, 3 minutos. A gente primeiro analisa o que motivou essa invasão na reitoria da USP. Primeiro, há um tempo atrás mataram um aluno lá na USP. Por causa disso, a polícia foi autorizada a entrar no campus e policiar o campus. Porém, nós sabemos que na USP a coisa é um pouco diferente. Lá não seja liberado, mas é comum o uso de drogas. E a polícia teve que intervir numa situação. Só que, por ser comum, por ser um ato comum lá no meio,
despertou uma raiva de algumas alas radicais. Não que a USP inteira seja assim, pelo contrário. Mas as alas radicais que têm uma força política atuaram em cima disso e, tipo, pela consciência deles, tiveram que tomar controle. Só, o problema é o seguinte: a gente tem que analisar sobre o que motivou essas alas radicais a fazer isso. Não se trata somente de repreender o uso de droga, mas se trata de você ter uma liberdade de expressão dentro da USP. E essa liberdade de expressão, essa liberdade de pensamento é prejudicada pela presença da PM lá dentro. Lógico, não é certo o ato de vandalismo, mas também a presença da polícia lá inibe essa liberdade de pensamento que é incentivada dentro da USP. Então, nossa posição é mais ou menos intermediária. Nós temos dois lados errados, mas não temos dois lados certos. É errado o vandalismo, também é errado usar de forma abrupta a força contra estudantes que, afinal, não são estudantes, eles não são ladrão, não são traficantes, não são sequestradores, eles são estudantes, eles querem se formar, eles querem ter voz, só que eles usaram no meio errado para fazer isso. Devemos ressaltar que não foram os alunos, foram alas radicais. Foi alguns alunos, não foi todo. Foram alas radicais que motivaram essa invasão. Então, a gente não pode generalizar que a invasão da reitoria foi feita por alunos, foi motivada por alas radicais. É diferente. Vocês têm mais 30 segundos, já tranquilo? Construção coletiva, 3 minutos. Vejam, queria agradecer essa pergunta que nos permite ter uma posição aqui importante do movimento estudantil quanto a isso. Então, vamos pegar rapidamente o histórico. O fato aconteceu, todo mundo sabe o que foi, essa questão da maconha, etc e tal. Houve ali o interesse dos estudantes e organizou-se uma assembleia com mais ou menos 1.000 estudantes. Nessa assembleia, os estudantes que queriam ocupar a reitoria perderam a votação. E nós, da Chapa Construção Coletiva, somos contra a gente romper as deliberações de uma assembleia. Teve uma assembleia, você perdeu a votação, você tem que acatar aquela votação. Então, o primeiro ponto que eu acho que é importante salientar é o seguinte: nós temos que respeitar todos os fóruns do movimento estudantil. E isso foi desrespeitado. Né? Sobre a nossa posição na PM, veja, lá é uma universidade pública, a gente precisa garantir a segurança daqueles estudantes que vão construir, assim como nós aqui, o futuro do nosso país, o futuro do nosso estado, vão ser bons profissionais, e é fundamental que a gente garanta a segurança daqueles jovens. Saiu na Assembleia de terça-feira uma carta aprovada na Assembleia de terça, colocando os pontos que os estudantes lá defendem, que é o que eu acho mais correto: maior iluminação dos campos, mais transporte, o circular deles lá, passando com maior frequência, igual foi o debate do transporte para nós aqui no Multicampus, que isso é uma questão da segurança que vai ajudar muito. A outra questão é você ter linha de ônibus para metrô. Então são várias coisas que são possíveis de não ter APM dentro do campus. Agora vamos no tocante observar a questão da ocupação mesmo. Tudo bem, aqueles estudantes, de forma antidemocrática na nossa opinião, decidiram, fizeram uma nova assembleia e ocuparam a reitoria. Uma vez ocupada a reitoria, é um absurdo que se use de violência. Não pode usar de violência porque, afinal de contas, é um estudante. Você precisa ter medidas negociadas e jamais fazer a questão da agressão como foi feito. Parecia a tropa de choque batia o cacetete e parecia uma ação de guerra aqui. Quer dizer, um absurdo que aconteceu. Aqueles estudantes foram presos e nós, da Chapa Construção Coletiva, apoiamos. Os estudantes foram presos, querendo que eles sejam libertados, já foram libertados, inclusive, e foi decidida a greve geral na USP. Então, veja, uma greve geral contra a questão da PM. Então, agora existe um acúmulo. Então, o que a gente defende aqui, trazendo essa história toda para a UFABC, o que a gente defende é o seguinte: as nossas posições sobre a ciência infantil, sobre o bloco anexo, etc e tal, a gente precisa construir isso, fazendo jornada de luta, debate, fazendo aula pública, como a gente fez com o Gilberto Martins, fazendo audiência, como a gente fez com o Joel. A gente sempre quer ter a questão do diálogo. Então, a gente precisa acumular força para daí sim
resolver fazer uma ocupação, ir para a Avenida dos Estados, fazer a nossa luta da forma mais limpa. Finalizamos com essa fala do quarto bloco. Eu gostaria de propor a repetição do bloco 3, caso haja disponibilidade de horário das chapas e caso haja interesse dos presentes. Se alguém quiser a repetição do terceiro bloco, as chapas. Então, seguindo a ordem, chapa de inovação. Não há conteúdo ofensivo no texto, então vou encaminhar a questão à chapa renovação. Tendo em vista a Pode esperar um minuto que houve uma troca, que vai embora. Encaminhando. Tendo em vista a movimentação dos administradores do RU para aumento de preço, o que os representantes da chapa renovação pensam e gostariam de fazer junto aos alunos em termos de participação desses para garantir seus interesses? 3 minutos para a resposta. Eu acho que a participação do TEA na universidade é essencial. Eu acho que qualquer forma de manifestação é válida diante de qualquer forma que eles enfrentem e não tem por que ir contra, desde que seja um motivo razoável. Sobre indústria. Pergunta sobre a RU, certo? Nós somos contra o aumento da RU. Outra coisa que nós defendemos é que tem um subsídio para a RU sim, mas também não pode deixar o subsídio fazer com que as bolsas de assistência estudante que garantem que o aluno fique na universidade e estude, garante que o aluno possa estudar em tempo integral, garanta que ele tenha um estudo de qualidade, que elas diminuam por causa do subsídio ao RU. A gente também tem que lembrar que quando a gente cobra muita qualidade de um restaurante universitário é a mesma coisa que um restaurante industrial. A cozinha é uma cozinha industrial. Existem qualidades que são impossíveis da gente ter igual a qualidade que a gente tem em casa. Mas quando a gente cobra qualidade em excesso, o preço acaba subindo. Isso aí é uma coisa impossível de se manejar. Ou a gente tem um preço menor, com uma qualidade menor, de forma que seja um agrado de todos, uma coisa média, ou a gente tem uma qualidade muito alta com um preço muito alto, ou vai ser uma coisa com uma qualidade extremamente baixa com um preço extremamente baixo. Então a gente tem que ver o que é viável, porque a gente não pode pegar e pedir uma qualidade enorme, um preço enorme, e pedir para o PROAP subsidiar todo esse preço, para que o aluno continue pagando R$2 e você perca um monte de bolsas por causa disso. Os alunos... Questão de benefício. Eu viajei um pouco na pergunta, mas realmente, a questão de você tentar optar pela melhor opção de custo-benefício. E aí vai para a maioria quer. Não dá para você prezar uma questão de qualidade, como todo mundo pede, sobre infinito, você comer fazendo, alguns R$2. Nós estamos um pouco cansados porque a gente ficou aqui o dia inteiro já, teve aula de manhã, por isso que acaba acontecendo essas coisas às vezes. Assistência estudantil é importante, o RU é importante, só que a gente tem que priorizar sempre a educação. E a gente não pode deixar, por causa de um aumento de 30%, a gente vai ficar totalmente sem RU. Às vezes tinha alguém que estava disposto a pagar os 30% de aumento, mas tem o RU aqui, que seria mais fácil. Ele não ia perder uma hora de estudo dele para poder se locomover para um outro lugar ou para casa, para poder comer e depois voltar para a faculdade para poder estudar. A gente tem que ver essas viabilidades também. Porque o RU ia aumentar 30%? Ia. Só que ele ia ficar até abril, quando ia terminar a nova licitação, e o novo RU ia vir com um novo preço. Da mesma forma que, se vai aumentar o RU, todos têm que pensar como é a condição dos bolsistas e a partir disso aumentar o valor da bolsa. Somente isso que eu queria encerrar. Eu ia fazer o sorteio para a pergunta da chapa que ele é meu, mas eles têm apenas mais uma pergunta. Eu vou abrir o envelope para que todos onde eu pergunto.
não existe conteúdo ofensivo encaminhado. Quais são as funções das diretorias de sua chapa? Já tem 3 minutos para responder. São 22 diretorias. É muito diretoria. Tem a presidência, a vice-presidência, a ex-presidência e a diretoria de disciplina que se repete. Continuando, vai dar uma caramba. Diretoria. Tem bastante diretoria. Vamos falar das outras que a gente falou? Diretoria de segurança, uma diretoria extremamente importante. Afinal, os alunos têm sido assaltados. Nada como pegar um diretor bem eficiente para garantir a segurança dos alunos. Jogador de rugby que, se for preciso, pega os trombadinhos na porrada. Com o apoio do nosso querido Shrek, teremos segurança quase garantida. Seja de um jeito ou de outro. Diretor do controle. Diretor do controle, extremamente importante. Muito importante. Está tudo sob controle, não importa o que aconteça. Pode ficar sossegado, porque está tudo sob controle. Nós resolveremos o problema. Diretor de assuntos nerds. Pô, a faculdade está cheia de gente que joga Magic. Joga Magic, joga Pokémon, joga RPG. Tudo tem carta, joga. E eles não têm uma representatividade muito grande. Eles têm o clube de anime deles, só que não tem muita representatividade. O DCE, não sei se interage com eles ou não. Mas teremos um diferenciado. Beleza. Diretoria de disciplina. Duas ainda. Duas diretores de disciplina. Caso o DCE saia da linha, tem alguém para puxar a gente de volta. Caso a gente abuse ou faça alguma coisa que, ao ver os alunos, a gente esteja, o poder subiu a cabeça, ou quem esteja sendo autoritário demais, ou com as medidas incabíveis, tem a diretoria de disciplina para puxar a rédea de volta. Falar, ó, gente, calma, vocês estão exagerando, vamos com calma, isso está errado, esfria a cabeça e bola para frente. Diretoria de infraestrutura. Precisa de algum comentário? Diretoria de infraestrutura. Aqui em São Bernardo, acho que vocês não têm esse problema do bloco só ter uma entrada e o ônibus está do outro lado do campus. Então, para a gente sair do ônibus da universidade e entrar no campus para efetivamente termos aula, a gente gasta em média 10, 15 minutos. Só que aí você conta com o atraso do ônibus, o ônibus que passou mais cedo e te deixou para trás, o trem que atrasou. Se é um dia de prova, já era, você perdeu a tua prova porque você não consegue entrar no campus da FABC. E isso é um absurdo. O estacionamento, no outro caso, você chega às 6 horas da tarde e não tem vaga para você parar o carro por quê? Está cheio de estacionamento. Então, uma medida interessante da gente debater seria a ampliação de estacionamento, porque chega às 6 horas, 1 hora, e começa qualquer aula, é meio triste. Para encerrar, mais uma pergunta. Construção coletiva. Não tem conteúdo ofensivo na pergunta, eu vou encaminhar a pergunta para a construção coletiva. Como e quanto a chapa trabalha com associações de alunos sem vínculo político, institucional e de fora? Como a chapa trabalharia esse tipo de incentivo? Se já houve trabalho com esse grupo, como foi dada a visibilidade das ações e os créditos dos atuantes? Repete só o começo. Como e quanto a chapa trabalha com as associações de alunos sem vínculo político institucional ou de fora? Em 3 minutos. Bem, o DCL, a gente apoia os grupos que nos procurando apoio, a gente está aberto aí a ajudar, a gente acha importante a existência dos diversos grupos daqui da universidade, né? E o grupo de anime é o GPDA, quer dizer, de um grupo que está agregando pessoal, que é uma cultura, é um lazer, uma diversão, a um grupo
que é um grupo de desenvolvimento, um grupo de pesquisa, entendeu? A gente apoiou as engenharias, as semanas das engenharias que nos procuraram, porque o DCE pôde fazer, a gente fez. A gente apoiou o simpósio de estação científica, exatamente no grupo de alunos, entendeu? E além de apoiar o circuito musical, que é do movimento mais ativo, é um outro grupo de alunos, entendeu? E eu não entendi direito, a pergunta está aberta para qualquer grupo, político, e não é essa questão, é o seu grupo de alunos, e tem algo que é bom, que vai construir a universidade, o DCE apoia, entendeu? A gente também participou de todas as reuniões da Assembleia e da criação do DEA de São Bernardo. Eu também estava entre a comissão estatuinte da criação do Estatuto de São Bernardo, que foi aprovado em Assembleia pelos estudantes, e também a gente vem apoiando aí a orquestra UFBC, né, que é o UFBC Encontros, que vem se encontrando, é um grupo grande, vem crescendo, vem reunindo aí os músicos da UFBC. Essa é uma das entidades culturais. Só para reforçar essa questão, a gente considera importante e quer apoiar todos os grupos dentro do que também está dentro da realidade do DCE naquele momento. Então, por exemplo, a gente ajudou a construir a semana a jornada da engenharia ambiental urbana. Então, junto com um grupo que eles querem discutir os temas referentes àquele curso. Para o próximo ano, a gente tem algumas ideias, que está até no plano de gestão, organizar um seminário de ciência e tecnologia. E assim, a gente tem algumas ousadias, algumas ambições. A gente queria trazer, por exemplo, Marcelo Gleiser, trazer Nicoleles da Neurociência, trazer Luiz Gonzaga Beluso. Tudo isso é possível se a gente começar o ano articulando, assim como foi a questão do circuito musical que a gente acumulou no trabalho. Então a relação com outras entidades é sempre aberta, a gente sempre se reuniu, inclusive tem um conselho de entidades, que aí entra a I3E, a Associação das Repúblicas, entra a Atlética, enfim, entram todas essas associações de estudantes, o próprio GPDA que a gente apoiou em diversos momentos, a gente está aberto a conversar e sempre construir as coisas em conjunto. Não. Porque as perguntas são colocadas no envelope e elas não têm autor. Ou seja, se você não existe. Depois terminamos o primeiro bloco, as chapas querem trocar os representantes. Então vamos às considerações finais. Lembrando que a ordem das considerações finais foi o inverso do sorteio do bloco 1. Então, 3 minutos para considerações finais da chapa renovação. Bom, se vocês puderem ver, a gente tentou buscar, mostrar para vocês o máximo de propostas possíveis. Nós não sabemos falar bonito, mas a gente é uma chapa que quer trabalhar pelos alunos. A gente não quer ficar aqui falando bonito para todo mundo, a gente quer buscar meios de solucionar nossos problemas do dia a dia. Os problemas que nos causam dor de cabeça, todo tipo de problema a gente quer buscar soluções, propor as soluções e cobrá-las. A gente quer uma gestão de alunos para alunos, só os alunos podem entender os problemas que os alunos passam realmente. Quanto à questão das semanas das engenharias que eles falaram que apoiaram tanto, eu fui membro da comissão organizadora da Semana da Engenharia da Energia. A gente pediu apoio e o apoio foi o CNPJ que eles falaram que podiam ceder para a gente, mas nenhuma forma de apoio. Outras semanas da engenharia eu não sei como é que foram. Eu não sei como foi a semana da aeroespacial, que a lei faz parte, que ela faz parte da comissão organizadora, que ela está dizendo também que não teve apoio nenhum. Então eu acho que tem. Ela não faz parte. Então, foi um erro. Mas só que tem que relevar quando você fala, participou do apoio todas as semanas. Porque não foi todas as semanas que vocês apoiaram, tem que rever isso. Tá. Eu posso responder. Eu ajudei na semana de gestão e também não teve nenhum apoio. Teve apoio da Atlética e assim, não era uma obrigação dela, às vezes, pro evento. DCE, não. A partir disso, eu queria salientar algo. Eu, como ingressante de 2011, eu gostaria também de propor que haja mais gincanas, haja mais interação com os ingressantes, vulgo bichos, como todo mundo diz, junto com a organização da faculdade. Tratando com gincanas, tratando mais de trote solidário, tendo mais aquele embasamento de mostrar para todos que o nosso trote não é violento, que o nosso trote
é positivo e foi feito diretamente assim para acolher todo mundo. E a gente tem que buscar uma gestão transparente. Quando você se propõe a fazer algo, você tem que, quando você começa a sua gestão, você já tem que começar a buscar meios de fazer aquilo. Quando você começa a fazer, você tem que falar o que está sendo feito. Você tem que sempre estar mostrando para os seus representados o que está sendo feito, o que já foi feito, e eles poderem cobrar o que você não fez ainda das suas propostas. A gente se propõe a realizar um calendário quadrimestral das nossas propostas, de como a gente vai cumprir elas durante o quadrimestre, de forma que vocês possam cobrar da gente o que a gente está devendo para vocês, o que a gente se propôs a fazer e às vezes está em atraso. Vocês podem cobrar da gente. A gente quer ser uma gestão transparente e próxima dos alunos. Não quer ser uma ilha solitária, longe dos alunos. A gente quer se juntar com vocês. A gente luta pelas mesmas coisas. Todo mundo tem os mesmos problemas. Só se a gente buscar soluções junto, a gente vai conseguir solucionar isso. Certo. Agora, 3 minutos de considerações finais para a chapa construção coletiva. Todos os anos São Bernardo aqui sabem, né, que eu participo desde o ano, venho passando em sala, chamando para debate, chamando para assembleia, questão do RU, questão do edital, chamando para participar de comissões, as pessoas que participaram das comissões não estão aqui. E é isso que eu venho fazendo desde então e recebi sempre o apoio do DCE, tanto que agora estou aí me candidatando a tesouraria do DCE, tenho muito contato com eles. E a gente está aí para inovar, não só para continuar os projetos que foram criados pelas gestões passadas, mas não atacar a inovação. A gente criou aí o circuito musical, a semana de luta. A gente não está para continuar, a gente está para inovar sempre. Bem, pessoal, acho que o debate foi bom, deu para perceber o posicionamento de cada grupo político que está disputando essa eleição. Existe um grupo político que diz político, defende não movimento, defende o DCE que vai só mandar e-mail para a reitoria, que não é capaz de defender os estudantes, que se omitiu quando o bandejão foi aumentar. E é a disputa que a gente tem na UFABC, desde que a UFABC é a UFABC, um grupo político nosso que quer fazer movimento estudantil, quer defender os estudantes, e um outro que não quer, que é contra isso, entendeu? Acha que é normal acabar a bolsa, que se o bandejão for subir tudo bem, entendeu? Que não deve defender mais verbas, como eles disseram, aqui tanto de manhã quanto agora à noite, entendeu? Nossa proposta é continuar esse DCE combativo, que luta, que defende os estudantes, que garantiu que as bolsas aumentassem, que foi pressão nossa isso, que não deixou o RU aumentar, que não deixou o subsídio do RU ser reduzido, entendeu? Porque se a gente não tem uma postura firme, a reitoria não vai trabalhar sempre para o estudante, não adianta. É o caso do bandejão São Bernardo, o que era impossível, foi feito em uma semana. Agora, era impossível? Não era, faltava determinação, faltava ser cobrado. E para isso tem que ser um DCE forte, um DCE presente, um DCE real. Entendeu? O nosso DCE vai estar aqui em São Bernardo com uma diretoria de São Bernardo. A gente já está vendo o espaço do campus definitivo, já está resolvendo o espaço aqui, tentando trazer serviços aqui para São Bernardo. Então é isso que a gente quer, um DCE real, presente, forte, que está ao lado dos estudantes, entendeu? A gente sempre teve, quem foi procurou a gente para tirar dúvidas, sabe? A gente sempre respondeu os e-mails, eu mesmo fui o principal e-mail do DCE, respondo todo e-mail que recebo, entendeu? A gente quer ter o máximo possível de contato com os estudantes e a gente sempre está aberto para escutar, entendeu? Fazer uma gestão transparente, uma gestão que agora é legalizada, entendeu? Porque essa história que não dava para legalizar o DCE por um ano na gestão, você não consegue no cartório legalizar o DCE, dá trabalho, tem questão de determinação. Quer ou não quer ter um DCE legal que pode ser transparente? O nosso DCE hoje é legalizado, tem conta em banco, entendeu? Tem transparência. Agora, guardar o ano inteiro de caixa sapato, não dá para gastar a conta. 3 minutos para as considerações finais da chapa Quelemil. Gostaria primeiro de começar fazendo um esclarecimento. A maioria aqui acha que nós somos uma chapa que está aqui para brincar, está aqui para não levar essa eleição a sério. Muito pelo contrário. Nossa irreverência não significa que não levamos uma eleição a sério. Não significa que não podemos assumir essa responsabilidade. Muito pelo contrário. Olha os integrantes da chapa. Olha quem está
Dá uma olhada e vê se são pessoas que levariam na brincadeira dele. Veja se são pessoas que não têm a mínima competência para estar lá. Então, eu gostaria que vocês levassem essa eleição, considerassem também nós como essa terceira opção. Nós não estamos aqui de brincadeira. Apesar de sermos irreverentes, de termos um tom irônico no nosso discurso, não somos assim. Nós achamos que essa seria uma melhor abordagem, portanto, estamos tomando essa abordagem. Mas nós não somos, caso nós assumíssemos, nós levaremos a sério, nós teremos uma gestão de alunos para alunos. Esse é o principal objetivo da chapa que elegeu. Não tem outro objetivo. Fazer uma política com irreverência. Eu gostaria de ressaltar que, de novo, que nós somos uma chapa de inclusão. E convido a todos que se interessarem, caso a gente ganhe, a ser colaborador da chapa. Porque a gente precisa ouvir o pessoal também de São Bernardo, saber quais são os problemas de vocês, conversar com o DA de vocês, para juntos resolvermos os problemas. Afinal, somos todos estudantes da UFABC. Independente se o campus é São Bernardo, Santo André, se é BCIT, BCH, não há diferença entre nós. Nós somos vistos pelo mesmo jeito por todos os professores, pela reitoria, pelas pró-reitorias, e é fundamental que nós juntemos força, não segreguemos forças. Afinal, a união de todos os estudantes pode muito. A gente pode mudar essa universidade para melhor. E conto com o apoio de vocês. E que vocês levem a sério a chapa que ele é meu. Independente da nossa diretoria, independente se eu trouxe o Goku aqui, o Vegeta, independente disso, eu acho que vocês podem se levar a sério, porque somos uma chapa séria. Somos todos estudantes, regularmente matriculados no curso da UFABC, todos tentamos nos formar, todos somos trollados pela Prograde, quadrimestre após quadrimestre, e disso todos sabem. E nós queremos mudar isso com a ajuda deles, claro. Nós não vamos ir contra eles e bater de frente e falar assim, não, está tudo errado, vamos mudar tudo. Mas com a ajuda deles, propondo soluções concretas. Tem que encerrar. É isso. Eu agradeço a presença de todos. Essas são as 3 chapas que estão concorrendo. Não, eles retiraram. Retiraram. Essas são as 3 chapas. As eleições são no dia 16 e 17, logo após o feriado. Só uma coisa, pessoal. A gente gravou os 2 debates e eu vou enviar depois o link para o Jefferson, ele vai estar disponibilizando para quem não veio poder ver o debate de manhã, o debate de noite. Você pode divulgar para seus amigos para eles poderem ver tudo que rolou hoje aqui. A gente vai tentar fazer o mesmo. Galera, só um minutinho, a gente vai dar um minuto pro. Como é que é o nome dele? Seu nome? Caio. O Caio esclarecer um assunto, por favor. Não, é só o seguinte, até desculpa na organização, quando a gente fez uma pergunta sobre provas quanto ao LU, eles lidaram falando sobre um colaborador da nossa chapa ter tentado se inscrever para uma chapa da Uni, o Juliano. O Juliano não está na nossa chapa e mesmo que ele colabore, eu acho que não é no caso de trazer isso à tona. Mostrar a falta de resposta. E aproveitando o tempo, eu acho que é legal vocês que estão aqui, que já fazem parte de um grupo, se informarem. Vocês vão no site da faculdade, consultam as atas, vocês vão ver, por exemplo, que o RU a 215 foi decisão da reitoria e não houve a tal pressão que todo mundo promete aqui. Outra coisa, exposição do curso em São Bernardo, só um professor foi contra. Isso não é nada. Fala que é feito deles. E não se levava esse tipo de propaganda. E é isso, se informem mais, todo mundo. E lembrando que amanhã tem debate no Santo André, quem quiser participar. E o circo vai pegar fogo!